Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. Adivinhe, o programa está muito bom? A gente vai falar sobre dois temas que fazem parte da nossa vida de todo dia. Muitas vezes a gente nem percebe. Vamos falar sobre assédios em ambientes de trabalho, assédio moral no ambiente de trabalho. O que é esse assédio? Como ele se caracteriza? Como evitar? Como enfrentar? Como conviver? Aliás, é possível conviver com esse tipo de atitude? A gente vai entender mais sobre esse assunto e também a gente vai falar sobre uma matéria-prima chamada infância. O poder da infância, a forma como ela se desenvolve, tem muito a ver com o adulto que a gente se transforma. Como é que a gente pode transformar essa matéria-prima de forma efetiva, de forma positiva? Como é que a gente pode acrescentar a esse período tão importante da vida? Vamos falar sobre tudo isso? O programa está começando agora. Muito bem, vamos começar o programa de hoje falando dessa, como eu disse na abertura, essa matéria-prima que é a infância. É o chão que a gente pisa para a vida inteira. Quem falou essa frase é a nossa entrevistada de hoje, a doutora Juliana Franco, pediatra e educadora parental. Que alegria, doutora, recebê-la aqui. Bem-vinda, tudo bem? Prazer, Fernando, tudo bem. Igualmente, adorei a frase, mas vamos dar o crédito, é da Lia Luft, né? Isso. E a infância é o chão que a gente pisa pela vida toda. Por toda a vida. Isso. Um período de muita fragilidade e de muita formação importante. É um paradoxo, né, doutora? Porque tem tanta fragilidade e tanta densidade ao mesmo tempo, né? Sim, Fernando. A gente fala que esses primeiros anos de vida, principalmente a primeira infância, do 0 a 6 anos, são a estrutura de um prédio, né? Que é o prédio que nós vamos nos transformar. Então, a arquitetura cerebral ela é formada ali. Hoje, a neurociências veio mostrar a importância da infância. Antigamente, a gente não acreditava nessa importância. Inclusive, a gente achava, na medicina, por exemplo, que a criança não sentia dor ou que esquecia a dor. Hoje, a gente sabe que a criança, ela sempre sente, desde lá dentro do útero. Então, a gente fala, os traumas acontecem principalmente durante a gestação, e esses traumas a gente carrega por toda a nossa vida, e principalmente até os 6 anos de vida. A criança tem percepção ali no feto do que está acontecendo ali, principalmente com a mãe e também no ambiente, aquela história de colocar uma música boa para a criança ouvir, para conversar com ela, isso faz sentido? Sim, faz sentido, e hoje a gente já tem provas disso. A criança começa a entrar em estresse dentro do útero, e isso é um pouco impactante, né, para a gente que entra em contato com essa informação, mas sim, já influencia tudo. A mãe, os hormônios que circulam no corpo materno também circulam no corpo do bebê. A gente tem uma enzima na placenta que filtra um pouco desses impactos. Então, às vezes, um susto que a mãe toma, um trauma que acontece com a mãe, não vai passar exatamente para esse bebê. Por quê? Porque esse bebê está sendo amparado o tempo todo nesse ambiente uterino. A gente fala que esse ambiente uterino protege a criança porque vem um impacto, ela libera cortisol, mas esse útero que carrega e que embala vai liberando ocitocina e essa criança vai sendo regulada. E esse é o grande segredo do trauma para a vida inteira. Se eu tenho amparo, não tenho trauma. Então o trauma não é o que acontece com você, é o que acontece no seu corpo depois do que acontece com você. É aquela história, o que você vai fazer com o que a vida te fez. Exatamente. Essa que é a questão, né? Agora, voltando a falar de um paradoxo, quem cuida da criança tem também, em alguma circunstância, um despreparo de não entender exatamente o que é isso, porque talvez ela tenha sido uma criança com dificuldades também. Foi difícil para ela, né? Sim, e a gente traz essa história. E é com isso que eu trabalho hoje, né? Na educação de pais, porque a gente traz a nossa história de vida e muitas vezes a gente toma aquilo como certo e todos nós amamos os nossos filhos, a gente não quer traumatizar os nossos filhos, mas se formos traumatizados, a gente passa isso para frente. A gente precisa saber que a gente tem aquela coisa de realmente eu não tenho controle sobre isso. E todo mundo foi traumatizado? Assim, sim, principalmente quando veio da educação tradicional. Hoje a gente não consegue pensar numa outra educação a não ser tradicional, todos nós viemos dela.
né? Então, os nossos pais cometiam algumas coisas, algumas violências, porque achavam que era assim que se educava para o bem. Né? Então, não era pensado, não era calculado, e até porque isso vem de geração para geração. Hoje, a ciência, desde a década de 90, vem mostrando uma outra coisa, uma outra realidade. Não precisa educar com violência. Não precisa educar batendo, não precisa educar punindo. A gente pode educar crianças, crianças melhores. Então, a gente pode educar crianças que vão ser futuros adultos menos traumatizados. E quando a gente olha pelo retrovisor do tempo, a gente vê ali esses traumas, alguns mais nítidos, outros menos nítidos, mas eu olho, por exemplo, eu apanhei bastante, mas minha mãe tinha muito amor. Ela entregou o que ela podia, ela teve uma infância muito difícil. E a minha avó, Lota, talvez tenha tido uma infância mais difícil ainda. Ou seja, é algo que foi perpetuando ali. E hoje meus filhos se perguntaram, poxa, o que eu fiz? Eu fiz o que eu podia. Isso. Eu fiz o máximo que eu pude, né? Sim, mas a gente tem que sempre ter consciência, Fernando, que a gente pode tentar fazer melhor. E isso não quer dizer que eu vou desconsiderar tudo o que a minha mãe fez. Porque a diferença de você que está aqui para um assassino, para um cara que está num presídio hoje, é justamente o amor, não é a dor. Hoje a ciência traz com muita força isso. O que te fez ser o homem que você é e me fez a mulher que eu sou foi o amor, não foi a dor. Então a gente não precisa educar os nossos filhos pela dor. E essa percepção, ela pode ser o bastante ou às vezes ela não é exatamente o bastante? Não é exatamente o bastante. Né? Porque o amor também, existem várias formas de dar amor, né? As pessoas acham, quem está batendo no filho acha que está batendo por amor. Então não basta só a consciência, não basta só o conhecimento. Você precisa também tratar dos seus traumas. Eu falo que os nossos filhos são fontes também de cura para nós, né? Então a gente se cura através do relacionamento com os nossos filhos. Só que a gente precisa confiar nisso, e o mais difícil é confiar que essa criança, ela já nasce pronta. Porque a gente sabe que o desenho original do ser humano é: eu nasço amoroso, generoso, compassivo. Eu tenho mais a ensinar do que a aprender. O meu pai vai me acompanhar, minha mãe vai me acompanhar, mas eles vão ampliar caminhos e me amparar. Isso é o mais importante, é o amparo, é a proteção, é a proximidade emocional, é a nossa previsibilidade, é a nossa capacidade de brincar. E quando a gente oferece tudo isso para a criança ela permanece plena. Que bacana isso, né? E a gente vê que ela pede isso, né? A criança Sim. pede essa proteção, né? Sim, o tempo todo. E a gente fala hoje o que tem de mais moderno na ciência quanto a traumas emocionais é a ciência da segurança, chama teoria polivagal. A ciência da segurança diz: se você tem amparo, se você tem proteção, você não vai ter traumas. Então pode acontecer o que for com você. E isso começa a estudar os estudiosos do trauma desde por exemplo, pós-guerra, né? Porque tinham soldados traumatizados com transtorno do estresse pós-traumático e soldados que continuavam depois da guerra vivendo normalmente. Esses soldados de transtorno do estresse pós-traumático, eles tinham uma história de infância mais difícil, sem proteção. Então, geralmente, esses soldados que continuavam vivendo bem, eles não tinham tido um impacto tão grande na infância. Doutora, e quando a gente fala de proteção, aí a gente entra também numa outra área da superproteção, que também pode trazer traumas e problemas. Gosto muito de falar da história das tartarugas, do Projeto Tamar, por exemplo, que fica ali na beira da praia, e quando os ovos eclodem, quando a tartaruguinha nasce, ela tem que atravessar a faixa de areia e ir para o mar. Sim. E é uma travessia dificílima, ela vai trôpega, ela vai cambaleante, ela não tem força necessária, mas eu um dia perguntei para uma bióloga, por que não pega e não joga na água? Porque passarinho vai lá, come as tartaruguinhas? Não, ela precisa ganhar musculatura. E ela precisa conhecer esse caminho, porque depois, quando ela chega lá, ela tem perna para nadar, para viver. E o que é mais interessante, quando ela adulta, vai colocar os ovos, ela volta para aquela praia. Ela viaja pelo mundo, mas a referência de vida está ali. Maravilhoso esse exemplo. Não é bacana? Maravilhoso. Se a gente joga isso, poxa, a gente quer viver para os nossos filhos, quer viver os problemas deles, quer viver as angústias deles, mas eles precisam de angústia, de problema, de dor de cabeça. Mas você tocou num ponto muito importante, que a gente não pode deixar de falar. E é lindo isso que você trouxe, esse exemplo, que já me deu um monte de insights aqui. Que eu falo que a gente é a base segura e o porto seguro.
eles têm que saber para onde voltar. Então, os nossos filhos vão criar asas no tempo que é do desenvolvimento humano. A gente precisa conhecer sobre o desenvolvimento humano. Porque quanto mais apego no início da vida, quanto mais proteção e segurança no início da vida, mais independente vou ser. Isso é a teoria do apego seguro. Desde 1950, Bowlby já dizia: a cria, os filhotes têm que estar perto para depois poderem alçar voos. Então a gente fala que o ser humano só tem o cérebro desenvolvido depois dos 24 anos de vida. Então não quer dizer que você tem que ficar em cima do seu filho, porque é uma outra coisa que eu falo assim, superproteção, a gente mal consegue proteger. O que acontece na superproteção é uma projeção dos meus medos. Então eu trago para a criação dos meus filhos aqueles medos que foram passados, então eu projeto. Então eu deixo meu filho sufocado ali. Eu fico o tempo inteiro em volta dele porque eu tenho medo do que vai acontecer. Mas se eu sei o que é, como é o desenvolvimento humano, eu sei que, por exemplo, o bebê precisa do meu acompanhamento por um tempo muito maior do que as pessoas fazem. Autonomia, então hoje a ciência diz, a autonomia e a resiliência vão vir com o tempo. Quanto mais amor, mais amparo, mais proteção, mais resiliência depois. Sim, sim. A mãe, o pai, eles aprendem isso de uma forma muito na marra, né? Tem que aprender, né? Porque não tem manual, né? Sim, não tem. Mas esses erros fazem parte, sabe, Fernando? Eu tenho 3 filhos, eu tenho um de 22, um de 20 e uma de 10. E eu errei muito com eles. E eles sabem disso. Então, essa mãe imperfeita, ela é uma mãe que busca o tempo inteiro acertar. E essa mãe perfeita torna possível que os filhos também sejam imperfeitos. Quando eu tenho uma mãe perfeita, eu fico muito aprisionado, eu não posso errar. E porque não existe mãe perfeita. Então, os meus filhos, eles têm essa liberdade de errar, eles sabem que podem errar e voltar, eles sabem para onde voltar, porque eles não têm uma mãe perfeita. E quando a gente fala de voltar, a gente fala de família, fala dessa segurança, que hoje tem uma flexibilidade muito grande, né? A gente expandiu o conceito de família, até o conceito do que é mãe e do que é pai, sim, né? Sim, sim, sim. Hoje a gente tem famílias de várias formas. A gente chama de famílias nucleares. Então a gente tem famílias homoafetivas, a gente tem famílias de mãe com avó, a gente tem famílias de todas as formas. Só que a criança, ela escolhe um cuidador principal de referência, que é aquela pessoa que, quando ela corre um perigo, ela olha imediatamente. A gente tem um exemplo, quando a gente vai falar de apego seguro, que todo ser humano, quando vê um leão, ele sai correndo do leão. A criança não. Se o leão está ao lado da mãe, ela corre em direção ao leão. Por quê? Porque ela sente que se ela corre, o leão vai pegar ela, mas se ela for para o lado da mãe dela, o leão não vai pegar. Então, o apego seguro é isso, quando eu sei que mesmo o perigo estando ao lado daquela figura, é aquela figura que vai me proteger. E olha que legal, porque a criança enxerga que a mãe é mais forte que o leão, né? Sim, sim, que sim. responsabilidade, sim, hein? Porque para a criança, a mãe é o universo. A mãe ou o pai? A mãe ou o pai, figura, sim, né? A figura maternante, a figura primária de cuidado, sim. Que pode ser uma avó, que pode ser uma tia. Outro dia, doutora, eu vi uma variação de um tema que é muito recorrente para os pais e mães. Vou contar aqui, eu acho que pai e mãe que estão acompanhando a gente vai logo identificar. Crianças que as pessoas falam, olha, longe de você essa criança é uma beleza, não faz birra, não reclama, come de tudo, obedece. Foi só a mãe chegar, foi só o pai chegar, a criança virou outra pessoa. Tem um lado positivo nisso aí, né? A ciência explica isso de outra forma, que essa criança, quando ela está longe dos pais, ela está ali recebendo todos os impactos traumáticos, às vezes, e ela vai guardando aquilo. E a hora que os pais chegam, e ela põe tudo para fora. Que bom, agora chegou alguém. Agora eu posso errar. Agora eu posso ser quem eu sou. Eu me aprisionei aqui para ser exatamente o que esses adultos esperam de mim, porque eu não confio tanto nesses adultos. Quando meu pai e minha mãe chegam, ufa, eu posso ser quem eu sou. Agora, esses adultos, na verdade, é um tio muito próximo, é o avô, é a avó. Aliás, também falam que, depois nós vamos falar sobre isso, que a avó estraga filho. Isso é verdade. Mas é só para considerar, são pessoas muito próximas, que nós não estamos falando de estranhos, sim, né? Sim. Mas a figura de segurança são essas pessoas mesmo, né? E agora vamos a essa questão, a avó estraga filho? Não, a avó não estraga filho, não. A avó, estraga, gente. Vamos só considerar. Estraga para o bem, estraga de amor demais. Eu tenho né? várias hipóteses disso aí, mas eu acredito que quando a gente se torna avó, a gente tem uma segunda oportunidade de verdadeiramente amar.
sem muita cobrança da sociedade. Porque a gente erra exatamente quando a gente olha para a cobrança da sociedade e não olha para o que a gente sente. Somos seres traumatizados, então a gente separa o sentir do pensar. Quando a gente é coerente no pensar e no sentir, a gente até às vezes age como avó. Não como todas as avós, tá, Fernando? Que tem avó que não mima. O mimar, a gente fala que não estraga ninguém, o amor não estraga ninguém. O que estraga, entre aspas, é esse abandonar, esse desamparar. E isso faz parte de tudo isso que a gente está falando, são pontos importantes dessa chamada educação positiva. Sim, são os pilares, né? A gente tem 4 pilares lá. Um é o apego seguro, que é essa ciência que já existe desde 1950, que agora é confirmada pelas neurociências do comportamento, principalmente. O segundo pilar é o desenho original do ser humano. Como eu nasço? Porque a gente achava que a criança nascia imperfeita, que eu precisava ser um pai que molda a criança. Hoje a gente fala, existem pais jardineiros e carpinteiros. O carpinteiro meu filho nasceu, eu vou transformar ele em cadeira. Eu tiro a árvore, transformo em cadeira. Eu quero um filho médico, que seja muito esperto nisso, inteligente, casado, 3 filhos, que seja bonzinho e obediente. O outro pai, o pai jardineiro, é aquele que a árvore cresce e ele não sabe o fruto que vai dar. E ele não está muito importando com isso, eu estou importando em cuidar dessa árvore. Então eu olho para essa árvore todos os dias, rego, adubo, podo algumas raminhas, tiro às vezes alguns bichinhos danosos que estão ali, mas eu vejo essa árvore crescer admirado, querendo saber que fruto vai dar. Para que lado vai? Para que lado vai? Que sombra vai ser essa? Isso, né? que é o amor incondicional. Que maravilha. É o que amor... Tem uma dúvida muito frequente também, doutora, com relação às habilidades que os pais começam a perceber nas crianças. Então, meninos que falam muito, que são muito desenvoltos, que têm uma imaginação fértil, maravilhosas ideias, enfim, elas precisam ser estimuladas nessas questões, justamente ali no lúdico, ou exatamente em áreas que ela não tem tantas habilidades. É melhor mostrar ali as ciências exatas, mostrar matemática, para que ela seja equilibrada, ou não, vamos lá, vamos sonhar mesmo, já que você sonha, vamos continuar sonhando. Você gosta de fazer conta? Vamos fazer conta. Os pais ficam, não, mas para que lado vai? Linda essa pergunta, porque a gente pode ir para todos os lados, a criança ela é naturalmente curiosa. Então ela vai mostrar a vocação, vai mostrar o dom. E aí a gente vai ali estimular esse dom, mas a gente também vai mostrar várias outras possibilidades. Se seu filho é bom no violão, apresente para ele teatro, música de todas as formas, mostre ciências exatas, mostre humanas, porque principalmente na adolescência, se a gente conseguir manter essa curiosidade, eles vão para todos os lados. Né? Eles testam de várias formas, porque a mãe de adolescente chega para mim e sempre fala muito, eu sou especializada em adolescência. A mãe do adolescente chega para mim e fala assim, mas doutora Ju, ele quer tudo ao mesmo tempo. Eu falei assim, então ofereça tudo que você puder oferecer. O que você puder oferecer, ofereça, porque é assim que encontra a vocação. Porque se eu estou muito limitada a 2 possibilidades, eu tenho muito mais chance de errar que se eu tiver muitas possibilidades. Então, se ele gosta de violão, apresenta todos os outros instrumentos, se você tiver possibilidade, né? Não é a realidade de todos. Mas é isso, a gente pode sim estimular essa curiosidade sempre. E quando não quer nada? É muito difícil não querer nada, Fernando. E eu falo que quando o adolescente chega sem a chama de vida na adolescência, é porque ela foi apagada na infância. E isso é muito sério, porque a gente está diante da geração do quarto. É a geração que foi muitas vezes abandonada, negligenciada, não porque a gente quis, mas porque a gente estava trabalhando demais, tendo coisas demais para fazer, e eles ficaram só na tela. Então isso oprime, isso faz com que esse adolescente chegue na adolescência já morto por dentro. Esse é um grande problema. É por isso que a gente está tendo boom de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, meninos viciados em tela, meninos com comportamento autolesivos. Então eu atendo isso todos os dias, Fernando, e o que eu oriento para as famílias é o amor. E o amor salva, com todas as letras que eu estou te dizendo. Doutora, isso é muito bacana, porque quando a gente vê pais nos restaurantes, em lugares sociais, entregando ali a tela para a criança, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, então posso falar também de causa própria, é uma tentação entregar, porque ela vai ficar quieta. Sim. A criança vai ficar quieta, mas o preço é muito alto, né? Sim, eu acho que a gente pode tentar achar uma medida para isso. A gente pode sim, em alguns momentos, entregar e supervisionar e estar ali acompanhando, mas a gente não pode fazer isso sempre.
O problema é quando a gente está dentro de casa e o tempo inteiro dentro de casa se anestesiando, e o anestesiando, que eu falo dos traumas, é viciado em tela também, viciado em série, fazendo 1000 outras coisas e fazendo 1000 outras funções e trabalhando, e os nossos filhos estão no quarto ao lado e a gente não bate na porta para saber o que eles estão fazendo. E eu acho que dá até para fazer um paralelo com o aumento dos índices de obesidade infantil também, né? Sim. Que por sua vez elevam os números da obesidade no Brasil, números que não param de crescer. Saiu agora o Atlas da Obesidade, o Atlas Mundial. O Brasil tem uma participação triste nesses números. E aí eu vou te dizer qual é o pensamento lá da minha escola, o que a gente traz de estudo falando sobre a obesidade. Quando eu tenho um vazio emocional, eu preencho ele de alguma forma. E eu posso preencher com comida, eu posso preencher com álcool, eu posso preencher com drogas, porque isso vai me anestesiar. Isso vai me fazer parar de sentir. Porque todas as vezes que eu estou ali à toa, você tem criança de 7 anos, você sabe, né? Eles param um pouquinho, eles estão à toa um pouquinho, eles falam, papai, não tem nada para fazer, papai, eu não tenho nada para fazer. Então, sabe esse ócio que é tão assim, filha, então sente, põe a mão no seu coraçãozinho, vamos sentir junto. Porque esse sentir, esse viver o aqui e agora, essa presença plena é o que traz a gente para essa segurança. Quando a gente está o tempo inteiro acelerado, e a gente está, né, Fernando, nós profissionais estamos o tempo inteiro buscando coisa para fazer mesmo, a gente está o tempo todo, e isso é uma anestesia, porque eu não estou me anestesiando com comida, mas estou me anestesiando com o trabalho. São vícios também. Então, eu falo que tem os vícios bonitinhos e os vícios piores. Mas a obesidade hoje, muito mais do que um problema de saúde, de alimentação, é preenchendo vazios. E se eu estou na tela, eu nem percebo o quanto eu estou comendo. Sim. Também. Interessante, eu queria voltar no que a senhora falou, doutora, sobre a geração do quarto. Né? São crianças que passaram por esses traumas, hoje adolescentes, já com a responsabilidade de uma vida adulta e esse peso que vem pelas costas, com a dificuldade até de encontrar um rumo, um propósito, um caminho. Como é que os pais podem lidar com essas questões? Pois é, na verdade eles encontram um grupo de pertencimento, porque todos nós precisamos de sentir pertencentes. A gente precisa encontrar a nossa tribo, né? Os adolescentes mais ainda. Porque eu falo que a adolescência é o segundo nascimento. O primeiro nascimento para os meus pais e o segundo para o mundo. Então, quando eu vou nascer para o outro, para o mundo, experimentar outras formas de amar, diferente do que os meus pais me ensinaram, eu preciso ter um grupo de pertencimento. E o problema da geração do quarto é que o grupo de pertencimento é o grupo que se corta, é o grupo que se droga, é o grupo que está tomando ansiolítico, é o grupo que está tomando antidepressivo. Então, eu me encontro ali. Os meus adolescentes às vezes chegam no consultório me pedindo exatamente o nome do remédio para prescrever para eles, porque lá na rede social todos os amigos ansiosos estão tomando aquele remédio. Então o que eu trago à família? O que eu falo com a família? Vamos para a nossa responsabilidade. O que a gente pode pegar? O que a gente fez na infância que afastou esse ser de você? Porque sabe aqueles olhinhos brilhantes de amor incondicional que só os nossos filhos têm por nós? Eles continuam sim na adolescência. Só que na adolescência, eles já percebem o que a gente fez para eles. Eles percebem toda a violência sofrida. Hoje eles percebem. E a gente está falando muitas vezes de casais que se separaram, de brigas que estiveram muito presentes na realidade do casal. De alienação parental também. Sim, é o ambiente, né? Hoje a gente fala que muito mais importante que a genética é a epigenética. E a epigenética é o ambiente que esse adolescente está inserido. Só queria deixar claro também que a questão da separação não é fator preponderante para esse desarranjo. Na verdade, quando a gente vai olhar lá, a gente tem hoje um protocolo que a gente segue na medicina, quem estuda desenvolvimento humano, que é o protocolo ACEs, que é das experiências adversas da infância. A separação está lá, mas é uma separação que não houve amparo. Então não é uma separação, houve a separação, o pai esteve ali, maduro emocionalmente, a mãe madura, o casal, mesmo que seja um casal homoafetivo. Maduro emocionalmente, amparando essa criança, ela não tem trauma. O adolescente não tem trauma. Vai ter trauma quando o pai começa a brigar com a mãe. É como se estivessem dentro de casa, né? Só que agora separados, ainda vivendo nessa guerra. Por que essa criança recebe de informação, esse adolescente? Eu preciso cuidar dos meus pais. Eles estão brigando por minha culpa. E eu preciso cuidar deles. Minha mãe está sofrendo aqui, meu pai aqui. Então eu cuido desses pais. Isso é uma sobrecarga. Isso é inverter a ordem ecológica, inverter a ordem natural. Porque nós nascemos para receber amor. Viramos adolescentes para compartilhar amor. E viramos adultos para doar amor.
Que bacana. E quando isso se inverte, alguma coisa errada, em algum momento a conta chega. Sim, é por isso que hoje existem tantos adultos infantilizados e adolescentizados. Porque eu chego na vida adulta carente de um monte de coisa que eu não tive na Peter época. Pan. Isso. E eu chego na vida adulta, que somos todos nós também. Porque chegamos na vida adulta tendo responsabilidade desde pequenininho. Então a gente não usufruiu do colo, do chamego, do aconchego. Então a gente está a vida inteira procurando por esse aconchego. E que vai sendo sucessivamente trocado, buscado. Por desejos, por exemplo, né? Por vícios. Eu falo que a gente, na ciência da segurança, a gente fala que a gente precisa desse sentir de sossego, que que o colo dá, que o seu parceiro pode te dar, sua parceira, que seu amigo pode te dar, mas que a criança precisa desse cuidador para poder oferecer isso para ele. E que aí pode transformar-se em desejo, porque quando eu não tenho essas necessidades supridas, eu vou procurar em coisas. Então eu consumo, eu compro, eu como, eu uso drogas, bebo. E se a gente considerar que a criança pode mudar uma sociedade, né? Pode, né? Sim. A gente precisa prestar atenção nisso tudo, né? Sim, eu falo que realmente o que a gente faz hoje com as crianças é o que a gente vai colher na sociedade no futuro. Educação positiva, a gente entendeu muito sobre isso. Como é que a gente acha, doutora? Tenho certeza que pais, mães acompanharam essa entrevista com a mesma atenção que eu também aqui, vendo seu olho brilhar. Como é que eles te acham? Você tem uma clínica? Eu tenho uma clínica, chama Clínica Faz Bem, no Prado, aqui em Belo Horizonte, e eu tenho também uma escola que chama Escola da Educação Positiva, que tem só no Instagram, não é físico, é só virtual. Hoje eu tenho mais de 1.000 alunos formados, eu tenho uma pós-graduação com quase 600 alunos que sendo formados agora, e essa pós-graduação tem médicos, tem psicólogos, tem terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas que vão levar essa mensagem adiante, né? E eu tenho um Instagram também que é Juliana Franco Pediatra. Juliana Franco Pediatra, e o arroba a escola, arroba escola? Escola da Educação Positiva. Muito bacana. Doutora Juliana, muito obrigado, sucesso na jornada. Obrigada eu. Volte mais vezes para a gente continuar a conversa. Com certeza, obrigada, Valeu. É um prazer, Fernando. E daqui a pouco a gente volta com mais atração. A gente vai falar sobre assédio no ambiente de trabalho, assédio em ambientes corporativos, como identificar, como tratar, como resolver essa questão. É daqui a pouco, é depois do intervalo.